Olá, meus queridos irmãos e ouvintes, nessa manhã estamos aqui com mais uma manhã com Deus e queremos trazer palavra de alento, de consolo, de afeto e de esperança para as nossas vidas. E é no intuito de louvar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus que estamos neste momento prestando este culto ao nosso Deus, culto de reflexão para as nossas vidas. Oramos a esse bondoso Deus, nosso Senhor, Deus e Pai. Soberano Deus, bondoso Pai, Deus de infinita graça, bondade, Deus de misericórdia, Deus que assiste cada um. E aqui, Senhor Deus, queremos te glorificar por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse cuidado imerecido. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo dom da vida. A palavra nesse momento se faz presente, porque é presente que o Senhor tem nos dado. Não é passado, não é futuro, é um presente, é uma dádiva que Deus tem assim nos dado. E agradecemos a Ti, Senhor Deus, por essa oportunidade de mais um dia estar na Tua presença, te louvando e te engrandecendo. E temos a oportunidade de ouvir a Tua santa palavra, através das Sagradas Escrituras, e uma reflexão para as nossas vidas. Dá um dia, Senhor Deus, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça, em conformidade à Tua vontade e ao Teu querer, nos capacitando, nos exortando, nos orientando, Senhor Deus, mais e mais. Nos dá um dia, Senhor Deus, abençoado. Oramos a esse bondoso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos instrui nesse dia. Que o Senhor venha estar sendo conosco, em nome de Jesus é que oramos. Amém. A palavra no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, 23º livro do Antigo Testamento, capítulo 25, de 1 a 9, nos diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedra, e da cidade forte fizeste uma ruína, e do poço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se tornará a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste fortaleza dos pobres e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como um calor em lugar seco, assim abaterá o ímpeto dos estranhos. Como se abrande o calor pela sombra da espensa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa como animais gordos, uma festa de vinho velho, com tutanos gordos e com vinho velhos bem purificado. E destruirá nesse monte a face da cobertura, com que todos os povos andem coberto, e o véu com que todas as nações se cobrem. E a promessa do nosso Deus é que aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová, o Senhor nosso Deus, a lágrima de todos o rosto, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor disse: aquele dia dirá: eis que este é o nosso Deus, e quem guardávamos e aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos da sua salvação, e gozaremos e nos alegremos. É nesse bondoso Deus, esse Deus que enxugará as lágrimas dos nossos olhos, aniquilará a morte para sempre. Esse é o Senhor Deus, o nosso Deus e Pai, aquele a quem aguardamos a salvação.
e que nós exultaremos e cantemos e glorifiquemos o nome do nosso Deus. Amém. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno, de meu louvor, vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. Em meu viver, hoje eu canto, Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador, és Emmanuel, amado, adoradas, nosso Senhor, hoje eu canto, és minha exaltação, reinarei sempre. Olá, você que me ouve nesta Manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, os versículos 23 e 24. E assim diz a palavra do Senhor. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra,
Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa oração de Salomão é uma oração que ele fez no dia em que dedicou o novo templo de Israel ao Senhor. E é interessante lembrar que essa oração aqui, ela foi feita por este servo do Senhor, uma oração feita por um rei que acabara de construir um templo ao Senhor. Lembrando também que o rei Davi, pai de Salomão, ele queria construir um templo para o Senhor, mas a honra lhe foi negada porque Davi era um homem de guerra. O Senhor queria que Salomão, um homem de paz, construísse esse templo em seu lugar. Era uma honra que Salomão não considerava garantida. E ao orar, nessa oração que nós lemos aqui, ele não se concentrou em suas próprias realizações, algo que talvez a maioria dos governantes faria. Se concentrar naquilo que ele fez, na sua capacidade de governar, de administrar, de chamar bons homens para trabalharem ali na construção daquele templo. Mas veja que quando nós lemos essa oração, nós observamos que Salomão ele se concentrou em Deus. Ele percebeu que Israel nem mesmo existiria sem Deus, sem que Deus cumprisse ali as suas promessas. Ele também sabia que precisava confiar na misericórdia e graça contínuas de Deus. Salomão, nessa oração, ele deu todo o crédito a Deus. E, meus irmãos, nós precisamos fazer o mesmo em toda a nossa vida. Quando nós lemos a carta que o apóstolo Paulo escreve ali aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz as seguintes palavras: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sim, somos separados, feitos por Deus, criados por Deus para as boas obras. Boas obras essas que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Para Salomão foi um templo, como nós lemos ali. E para você, pode ser orientar alguém, visitar um asilo, ou quem sabe aceitar uma viagem missionária. Mas seja qual for a tarefa que Deus lhe der, agradeça a Ele por manter a sua aliança de amor com você. Quando Salomão dedicou o templo, ele estava celebrando ali o cumprimento de uma promessa feita a Davi. Mas também estava apontando para algo muito maior. O templo seria o lugar onde Deus ele manifestaria sua presença. Mas nós sabemos que era apenas uma sombra de algo definitivo. Séculos depois, o nosso Senhor Jesus Cristo ele viria como o verdadeiro templo. O Evangelho de João, no capítulo 2, os versículos 19 a 21, o Senhor Jesus Cristo nos diz isso. Lá ele afirma: Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós sabemos que o próprio Cristo Jesus, ele é a presença de Deus entre nós. Como diz o evangelista lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Onde antes era preciso ir a Jerusalém para se aproximar de Deus, agora nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso por meio de Jesus Cristo. Assim como Salomão, ele sabia que dependia da graça e da fidelidade do Senhor, nós também sabemos que nós não temos nada para oferecer, a não ser aquilo que Deus, em Cristo, já realizou por nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3:11, ele diz que porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, hoje, nessa manhã com Deus, eu queria trazer uma aplicação dupla para nós. E a primeira delas é que nós devemos reconhecer que tudo vem de Cristo. Meu irmão, minha irmã, Salomão ele poderia ter se enaltecido diante do povo. Afinal, ele foi o rei que realizou a maior obra arquitetônica da história de Israel. Não há outra obra maior do que essa. Mas em vez disso, ele exaltou o Deus que cumpre promessas. Essa é a mesma postura que nós precisamos ter diante de Jesus Cristo. Quantas vezes nós somos tentados a pensar que nossas conquistas, seja no trabalho, na família, ou quem sabe até mesmo no ministério,
nós somos tentados a pensar que são frutos dos nossos esforços. Mas o próprio apóstolo Paulo nos lembra, lá em 1 Coríntios 4, 7, que ele faz uma pergunta ali para aquela igreja. E a pergunta que ele faz, algumas perguntas, e dessas perguntas ele faz a seguinte: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? Veja, perguntas que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto, no capítulo 1 Coríntios 4, 7, para que realmente eles vejam de quem vêm todas as bênçãos, de onde procedem todas as bênçãos. Meus irmãos, tudo que nós temos, a vida, a salvação, os dons espirituais, as oportunidades que nós temos de servir na igreja, tudo é fruto da graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Como nós já lemos em Efésios 2,10, até mesmo as boas obras que nós realizamos foram preparadas de antemão por Deus. Isso significa que não existe espaço para vanglória. O que existe, na verdade, é espaço, e muito espaço para gratidão. Na prática, essa postura muda a maneira como nós encaramos cada detalhe da vida. Se você trabalha, lembre-se de que é Cristo quem te sustenta, é Ele que te dá saúde. Se você serve na igreja, não se esqueça de que é Cristo quem abre as portas e concede dons. Se você cuida da sua família, saiba que é Cristo que te fortalece. É Ele que fortalece seu coração para amar, para perseverar. Reconhecer que tudo vem de Cristo nos faz viver de uma maneira constante de gratidão. Nos livra também do orgulho e nos dá descanso, porque a obra principal já foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Mas como eu disse, nós temos uma aplicação dupla aqui, e a segunda aplicação que nós temos é que nós devemos entender que nós mesmos agora somos templo de Deus. Quando Salomão terminou o templo, Israel tinha finalmente um lugar fixo para adoração. Mas esse templo, por mais glorioso que fosse, ele era apenas uma sombra de algo muito maior. Em Cristo, nós não precisamos mais de um prédio sagrado para poder encontrar a presença de Deus, porque o próprio Deus resolveu habitar dentro de nós pelo seu Espírito. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 6, 19, quando diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, saber disso muda tudo. Muda tudo porque o templo deixava claro que o povo de Israel ele tinha sido separado das nações para pertencer a Deus. Hoje, quando a Bíblia diz que nós somos templo, ela está afirmando que a nossa vida é o lugar onde o mundo vê a glória de Deus. Não é apenas no culto de domingo, mas em cada ato, cada rotina, cada coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Aquele momento que nós escolhemos perdoar em vez de guardar mágoa. Quando nós usamos nossos dons e recursos para servir, em vez apenas de acumular. Quando nós mostramos esperança em meio às lutas. Ser templo significa viver de tal forma que as pessoas percebam que Deus habita em nós. Isso traz tanto privilégio quanto responsabilidade. Privilégio porque o Criador do universo ele resolveu fazer morada em corações tão frágeis como os nossos. Responsabilidade porque a nossa vida deve refletir santidade, refletir gratidão, gratidão àquele que nos comprou por preço de sangue. Em outras palavras, não é apenas no ouro do templo de Salomão que Deus quis mostrar sua glória, mas no barro do nosso coração regenerado. E isso só é possível porque Cristo nos purificou e nos deu o Espírito Santo como penhor da herança eterna. Meus irmãos, gostaria de encerrar dizendo que se Salomão se humilhou diante da grandeza do Senhor ao dedicar pedras e ouro, quanto mais nós devemos nos humilhar e agradecer pelo sangue precioso de Cristo, que nos fez morada eterna do nosso Deus. Que Deus assim vos abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Encerramos mais um programa Manhã com Deus, e que o nosso bom Deus seja assim conosco, e Deus nos abençoe.